Boa noite, igreja! Vocês estão bem? Estão felizes? Quem está sentado perto de uma pessoa bonita aí, diga glória a Deus. Dá a paz do Senhor para essa pessoa aí. Às vezes dá certo. Mês de outubro, série nova, nosso segundo domingo já. E é sempre um privilégio ministrar a palavra de Deus. Quem está pela Angelim TV, Deus abençoe. Pare de lavar a louça agora e sente para escutar a palavra. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Qual foi a última vez que você leu algum texto de Zacarias? Não lembra, né? Zacarias 1, 3. Nós somos um povo animado, então quem for achando, vai dando glória a Deus. Aniele está aqui? Aniele? Tá não, Ceará está aqui? Pronto, então tá. O culto tem que ter ou Aniele ou Ceará, porque eles puxam as palmas, eles gritam, né? Então isso ajuda o pregador também. Zacarias 1:3. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Feche seus olhos, Pai. Essa é a tua palavra e a ela nós nos submetemos nessa noite. Obrigado, Senhor, por revelar o teu coração ao teu povo. Nós abrimos o nosso coração para que a tua palavra entre, que cada um de nós aqui nessa noite seja um terreno fértil. Que a tua palavra possa encontrar em mim um terreno fértil, na tua igreja um terreno fértil, para que possa produzir fruto e um fruto permanente, em o nome de Jesus. Digam todos amém. Nossa vida é repleta de decisões. Você decide o tempo inteiro, o dia todo e todos os dias. Você decide a hora que vai acordar, se vai botar o soneca no celular para mais de 10 minutos. Quem tem a tentação do soneca, diga amém. Tem um pessoal aqui que é alta performance, né? 4h30 está em pé já e não bota a soneca, né? Dá aquela vontade de botar só mais 5 minutos, que parece que você fecha o olho e abre de novo, sim ou não? Você escolhe se você vai levantar um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, o que você vai comer. Nós temos muitas escolhas que fazemos no dia a dia. E ao longo da vida, decisões importantes, decisões de curto, médio e longo prazo, tomamos sempre. Que curso fazer, que faculdade fazer, para qual concurso se preparar? Será que essa irmã é a mulher de Deus para a minha vida? Será que esse rapaz é o escolhido do Senhor para a minha vida? Cadê os solteiros e as solteiras? Digam amém. Pois é, diz amém, não levanta a mão, aí não se identifica. Não se identifica e continua nessa vida. Cadê os solteiros e as solteiras? Digam amém. Você tem que fazer assim, amém. Será que é ele? Será que é ela? Será que eu abro essa empresa, não abro? Será que eu continuo trabalhando? Será que eu peço demissão e tento empreender? Será que? Será que? Será que? O tempo inteiro a gente está rodeado de possibilidades. Conversei com uma jovem voluntária, casada aqui da casa, ainda há pouco ali no staff, no office, e está entre algumas propostas de emprego, empreendedorismo. Eu falei para ela, filha, que bom, quem tem opções boas tem boa dor de cabeça, ruim é quando não tem opção, mas a grande verdade é que nós sempre temos uma escolha a fazer, e as nossas escolhas vão ser baseadas naquilo que ouvimos, as nossas escolhas vão ser baseadas nas convicções que temos, mas em alguns momentos, quando a convicção falta, as escolhas fatalmente serão feitas com base em emoções, e são as piores, Alguém aqui já tomou esse ano uma decisão da qual você depois se arrependeu? Diga amém. Pois é, a gente erra, mas é preferível errar tentando do que decidir não decidir. Quando você escolhe não escolher, você já escolheu. Você escolheu o meio termo, você escolheu ficar em cima do muro, você escolheu ficar esperando, deixa a vida me levar, como dizia o apóstolo Pagodinho. E após toda e qualquer decisão, após toda e qualquer escolha, a grande verdade é que nós passaremos a viver debaixo das consequências dessa escolha. Se você se consagrou, se você buscou uma pessoa segundo o coração de Deus e casou,
Ainda assim você vai enfrentar dificuldades, porque faz parte da vida, mas ambos estarão alinhados e vão superar essas dificuldades. Quantos divórcios são frutos de escolhas equivocadas? Quantas carreiras terminam porque a pessoa adentrou na primeira porta que se abriu e achava que era uma porta de Deus? Quantas escolhas equivocadas eu e você já fizemos ao longo de nossas vidas? E louvado seja o Senhor pela sua infinita misericórdia e pela graça que estão sobre nós e que sempre nos dão uma nova chance. Levante a sua mão direita e diga: Jesus, obrigado pelas novas chances que o Senhor já me deu tantas vezes. Você tem noção disso? Você tem noção de quantas vezes o Senhor já te deu uma nova chance? Alguém aqui tem menos de 35 anos? Levanta a mão. A igreja jovem. De 35 até 45. 36 a 45. Bora comigo? Chama, né? De 46 para cima. Mais 50. Olha aí, 50 a mais. Amém. Você sabe quantas novas chances você já teve? Pegue a sua idade, multiplique pela média de 365 dias. É o número de novas chances que a gente já teve. Porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos, exterminados. Se a misericórdia não se renovasse sobre mim, eu não estaria aqui nessa noite. Se a misericórdia não tivesse se renovado sobre você, você não estaria aqui nessa noite. Todos os dias nós temos uma nova chance. E parece que dormir e acordar é tão natural, em especial quando a gente está com a saúde em dia, que a gente não percebe o quanto é sobrenatural. Dormir, acordar, levantar, fazer o que tem para fazer, comer, voltar e dormir de novo, não é nada natural. É consequência de uma nova chance que recebemos diariamente. Diariamente há uma nova chance. E eu preciso diferenciar com você algo muito importante no que diz respeito às decisões que tomamos. Perseverança não é a mesma coisa que teimosia, embora no dicionário pareçam sinônimos. Perseverança é quando nós estamos no caminho certo. Recebemos a nova chance de Deus, entregamos as nossas vidas ao Senhor e começamos a ter turbulências inerentes a esse processo. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas quando as aflições são inerentes ao caminho estreito que eu decidi percorrer, após passar pela porta estreita do Evangelho, nós teremos vitória atrás de vitória. Deus tem me dado essa palavra nas últimas semanas. Já falei algumas vezes aqui, algumas vezes na Jockey, quando o Senhor fala que nós somos mais do que vencedores. Talvez alguns não entendam o significado bíblico disso. Um time de futebol entra, joga, e após terminar os 90 minutos com acréscimo, com pênalti, ali tem um resultado. De lá sai um vencedor. Só que isso foi após o jogo, após tudo o que aconteceu. Quando a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, é porque a gente ainda nem entrou em campo, mas a vitória já é garantida. Você pode dizer amém? Existem batalhas inerentes, aflições inerentes. A caminhada com o Senhor, quem te disser que não, está pregando um evangelho Nutella. E são nessas dificuldades que eu e você precisamos perseverar, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O que é ser fiel até a morte? É porque eu vou ter muitas oportunidades de não ser fiel. O que é combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? É um homem que resolveu viver para Deus, dizendo: olha, ao longo da minha vida eu tive diversas oportunidades de não abraçar essa chance que o Senhor me deu, e ainda assim eu fui perseverante. Mas isso é diferente de teimosia. E a única diferença entre teimosia e perseverança é que a perseverança é você continuar no caminho do Senhor, apesar de todas as dificuldades. E a teimosia é você continuar no caminho oposto ao que o Senhor apontou para a tua vida, vivendo também dificuldades que você não consegue entender de onde vem. Ambas são uma insistência, mas a perseverança te faz continuar no caminho correto.
e a teimosia te faz continuar no caminho que o Senhor não escolheu para a sua vida. Mas ainda que você esteja no caminho oposto ao propósito dele para a sua vida, há uma nova chance para mim, há uma nova chance para você, há uma nova chance para todos nós nessa noite. Todos nós estamos aqui por um chamado divino. Você pode dizer: pastor, eu escolhi estar neste culto, neste dia, neste campus. Eu quero te dizer que as nossas escolhas são direcionadas pelo Senhor. Nós não o escolhemos, Ele nos escolheu, Ele nos atraiu. A cadeira onde você está sentado agora, o Senhor te influenciou nessa noite para chegar nesse horário, nesse campus e sentar ao lado dessa pessoa que você está. Isso não é predestinação, isso é destino profético. E algo vai acontecer aqui na sua vida se você crê. Alguém crê que essa é uma noite especial? Diga amém. Deixa eu te fazer pensar um pouquinho. Hoje são 8 de outubro, são 8h37. E se esse fosse o nosso último culto? E se essa fosse a última vez que eu ministrasse a palavra contigo do meu lado? Foram dezenas, acho que até centenas já. 12, 13 anos caminhando. Como você ouviria se soubesse que essa fosse a sua última pregação? Eu tenho certeza que você ia puxar um caderno, uma caneta. Alguns aqui já estão, outros iam parar para observar. Deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma reunião, nenhum culto, nenhum GC, nenhum 3 em 1, nada do que você se propor a participar, faça de qualquer jeito. Nunca, nunca, nunca. Entenda que sempre há algo especial. E se você entrou por aquela porta hoje, você: não, eu vou lá hoje. Eu quero te dizer: alinha o teu coração agora, porque há uma porção exclusiva para você aqui nessa noite. Quantos aqui desejam essa porção de Deus? Coloca a mão para frente e diga: eu quero. Diga mais alto: eu quero. O teimoso geralmente é alguém bem orgulhoso, tem dificuldade de corrigir a nota. A nova chance está aí à disposição, e ainda assim, em virtude do orgulho, não quer dar o braço a torcer. Alguns dizem: eu nasci nessa e nessa eu vou morrer. É um orgulho de tradição familiar, às vezes daquilo que ouviu dos pais. A palavra de Deus diz que nós precisamos saber explicar a razão da nossa fé. Tem alguém aqui que torce pelo São Paulo, além do pastor Fred? Tem 2, 3, 4, sempre são 4, todo culto tem 4. Se eu chamasse um São Paulino aqui e perguntasse: meu filho, explica para a igreja por que você torce pelo São Paulo. Eu fiz isso uma vez aqui em um culto, tem um tempo. Na época era do Vasco, passou vergonha. Qualquer um de vocês que torce para qualquer time, se pegasse esse microfone agora aqui, para explicar o porquê, ia dizer assim: não, porque o meu é o melhor. Não existe uma explicação lógica. Geralmente é uma influência de família, é uma coisa que vai sendo gerada na infância, uma paixão que surgiu, porque na sua época tinha um jogador que brilhou naquele time e você simplesmente aderiu. Não é assim na maioria das vezes? Não tem uma explicação lógica. Meu time do Pará ontem subiu para a Série B, glória a Deus, Paysandu. Se você me explicar o porquê, vou te dizer: eu aprendi com meu pai. Meu pai, quando eu nasci, ele já tinha lá a bandeira do Paysandu. Eu cresci vendo aquilo ali e aprendi que era o caminho certo. Mas não há uma explicação lógica. Não me diga que há uma explicação lógica para escolher um time de futebol, porque não há. Não tem como você defender racionalmente. Agora, se eu não souber dizer por que eu escolhi Jesus, tem algo de errado comigo. Porque a escolha que um dia fizemos por Ele é porque antes Ele já nos amou. A escolha, a decisão, a oficialização de seguir o Senhor foi baseada numa experiência que você teve e que no mínimo você precisa ser capaz de contar. E nessa noite existem algumas portas abertas para algumas pessoas nesse lugar que precisam voltar. Voltar para orgulhoso significa retrocesso. Não. Irmão, Jesus te ama, a nós. Deus te abençoe a todos nós. Como se quem estivesse proferindo essa frase estivesse dizendo que não precisa ser abençoado. Não é sobre isso. Mas existe um chamado profético nesse lugar, nessa noite. E
Em primeiro lugar, só volta quem se arrepende. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Mateus 4,17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Voltar à igreja sugere que eu estou no lugar errado, no caminho errado, vivendo da forma errada, e não sou eu que te digo isso, mas a palavra de Deus. O primeiro texto que nós lemos é um chamado profético: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, assim diz o Senhor. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Há um chamado para todos nós. Não volta apenas quem deixou de vir no culto, volta quem esfriou, volta quem duvidou, volta quem abandonou o chamado, volta quem precisa voltar, volta quem precisa se arrepender, volta todo mundo que entende que precisa de uma nova chance. A correção de rota na minha e na sua vida só acontece se nós entendermos que precisamos de arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso, porque o remorso faz você pensar: nunca mais faço isso. Mas no dia seguinte, no final de semana seguinte, você faz de novo. O arrependimento não pode ser gerado por nós mesmos. O verdadeiro arrependimento é aquele que é gerado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, por uma ação celestial que toca o íntimo do nosso coração, como homem nenhum, mulher nenhuma, pregador, palestrante, psicólogo, ninguém poderia alcançar a profundidade do teu coração. Mas existe apenas uma condição para isso, uma chave para isso, e essa chave não está nas mãos de Deus, está na a sua decisão. Ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor não vai invadir o teu coração, porque quem faz isso é ladrão. João 10,10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ladrão não avisa, ladrão não manda o WhatsApp dizendo que está indo, não manda o e-mail programando o assalto, a invasão, não faz isso. Ele chega lá e quebra, e entra, e destrói, e mata. O Senhor nessa noite está batendo a porta de todos os corações presentes nesse lugar. Todos, eu estou junto com vocês. Nossas portas estão sendo batidas. E nós podemos fazer uma única coisa: abrir. O que vai acontecer depois que essa porta for aberta já não nos diz respeito. É Ele que faz. Eis que faço novas todas as coisas, assim diz o Senhor. É Ele que tem o poder de trazer a novidade sobre a sua vida, novidade sobre suas emoções, sobre o seu casamento, sobre todas as áreas onde você anda cansado, desanimado, triste. De repente aqui, 8 de outubro, você já está pedindo para o ano acabar. Muitas pessoas nessa altura do campeonato estão dizendo assim: 2023 foi o quê? Tem 3 meses ainda, irmão. Mas é porque quando estamos tentando empurrar um carro que deveria ser dirigido, ele vai andar, mas vai andar pouco, com muito esforço e sem utilizar o recurso mecânico, motor, elétrico, hidráulico, que foi projetado para fazer com que ele ande a 120, 140, 160 por hora. Alguns aqui estão empurrando o carro, e nessa noite o Senhor me manda te dizer: entra no carro e liga. Você está fazendo esforço desnecessário. Está andando, pastor, está andando a que custo? A que custo está andando? Não é normal. Imagine, seu carro prega aqui após o culto, está repreendido. Eu já passei por isso. Eu já contei essa história. Eu tinha um Gol, o apelido dele de Gol Contra. Tinha 16 válvulas, cada válvula era uma potestade. Lá no Pará, e quando eu terminava de pregar, muitas vezes o irmão tinha que empurrar. Qual é a expectativa de quem vai ajudar alguém que está com o carro no prego? Que o cara vai entrar, vai engatar a segunda marcha com o pé na embreagem e vai dar um soquinho lá e vai fazer, sim ou não?
Um quarteirão dá para empurrar? Sim. No segundo o cara pensa: "Ei, rapaz, chama logo o mecânico." Eu estou aqui, eu moro lá perto do Riverside. Se você tivesse que empurrar o meu carro, eu te dissesse até lá em casa, você diz: "Não, pastor, pelo amor de Deus, chame o guincho, o senhor não tem seguro?" Porque não é normal um esforço excessivo. Ouça isso aqui agora: não é normal um esforço excessivo durante muito tempo para um resultado minúsculo. Mas ainda assim, a vida de muita gente está desse jeito. Esforço excessivo, tempo elevado, resultado minúsculo. Isso cansa, isso corrói a alma, isso abala as emoções, isso enfraquece o espírito. Isso te torna frio, desanimado, cansado. E o profeta disse que os que esperam no Senhor andarão e não se cansarão, correrão, voarão como águias. A palavra de Deus para mim e para a sua vida é de velocidade, é de resultado, é de refrigério e é de descanso. Onde nós encontramos isso? Na presença do Senhor. Está pesado? Está difícil? Muito esforço, por muito tempo, com resultado ínfimo? Existe uma nova chance para você nessa noite, porque na presença de Deus o jugo é suave e o fardo é leve. Você pode dizer amém? A principal mensagem de Jesus foi: arrependam-se. Quando João Batista estava anunciando aquele que vinha: olha, eu prego, eu faço isso, mas vai vir alguém que é maior do que eu. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ei, eu estou anunciando alguém que vem depois de mim, que é muito maior do que eu. Eu não vou ser digno nem de amarrar, nem de desatar a sandália dos seus pés. Jesus chega falando: é chegado o reino de Deus. Preguei sobre isso aqui quarta-feira. E a primeira coisa que acontece na minha e na sua vida, quando o reino de Deus se torna real dentro de nós, é arrependimento. Arrependimento diário, arrependimento constante, reconciliação frequente do nosso coração errante, da nossa mente limitada, humana, cartesiana e irracional, com o Senhor, que tem planos perfeitos para cada um de nós. Com o Senhor que tem planos, sonhos, projetos maravilhosos para cada um de nós. Lamentações capítulo 3, versículo 40. Lamentações 3, 40. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Pregamos isso sempre em cultos de Santa Ceia. O apóstolo Paulo disse exatamente o que Jeremias disse em Lamentações: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jeremias tinha pregado há alguns milênios esse mesmo texto: examine o seu caminho, examine o seu coração, e então volte para Deus. Se aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa da vida. Se o que eu preciso fazer é combater o bom combate, guardar a carreira e completar a carreira e guardar a fé. Se o final das coisas é melhor do que o começo, o primeiro exame que eu preciso fazer nessa noite, que você precisa fazer nessa noite, é se hoje nós somos mais apaixonados por Jesus do que ontem. Se o seu nível de fé hoje está maior do que há 5 anos atrás, quando essa igreja começou. Se a sua vontade de ganhar o mundo para Jesus está mais aquecida do que no dia que você começou a entender sobre o seu chamado. Se você anda hoje no nível maior de intimidade com Deus do que você andou no começo da sua caminhada. Caso contrário, para qualquer uma dessas perguntas, precisamos voltar. E Ele nos recebe de braços abertos. Digam todos amém. Agora, ninguém volta para um lugar que não seja melhor do que o lugar onde está atualmente. Quando o filho pródigo voltou, ele começou a pensar: poxa, eu estou aqui comendo a lavagem, nem essa lavagem dos porcos aqui estão me deixando comer.
E os servos do meu pai têm alojamento, comida, fardamento para trabalhar. Os servos do meu pai têm dignidade. E eu era herdeiro. Hoje não sou mais herdeiro, mas quem sabe posso voltar a ser servo. A Bíblia diz em Lucas 15, caindo em si. Ou seja, naquele momento, o filho pródigo pensou, não, peraí, tem algo errado. Tem algo errado. Eu preciso voltar, porque aquele lugar de onde eu tanto quis sair é muito melhor do que tudo que eu experimentei depois que eu saí de lá, e infinitamente melhor do que aquilo que eu estou vivendo agora, no meio dessa humilhação. Talvez você não saiba, mas cuidar de porco era a atividade mais humilhante para um judeu. Ninguém vai voltar para um lugar se não imaginar, não, lá é muito melhor. Mas será que realmente é necessário eu e você? Será que é necessário que a gente percorra um caminho tão triste como o desse rapaz, para então, cercados de todas as evidências, chegar a essa conclusão? Não é necessário. Nós já vimos a história dele, mas talvez alguns aqui nessa noite tenham percorrido esse caminho. Talvez alguns aqui sejam como a dracma, nem saiu de casa, mas estava perdido. Talvez alguns aqui sejam como o irmão mais velho, continuou servindo ao pai, mas com o coração equivocado. Outros podem ser como a ovelha perdida, e como o filho pródigo, que saíram da presença e lá fora se perderam. Eu não sei qual é a sua situação, mas não existe uma pessoa nesse lugar que não precisa de alguma forma voltar para Jesus. Se você for estudar profundamente Lucas 15, tudo começa quando Jesus está cercado por dois grupos de pessoas. Jesus foi falar para dois grupos: os religiosos, instruídos, benquistos na sociedade da época, e aqueles que eram considerados pecadores. E ele faz essas analogias sobre quem se perdeu fora, quem se perdeu dentro, porque ele queria explicar para os dois grupos que ambos precisavam alinhar o seu coração com o Pai. Nós temos uma percepção por vezes equivocada do que é precisar voltar. Achamos que a reconciliação é inerente àqueles que saíram da presença e da comunidade. Mas muitas vezes há um desvio de rota interno. Muitas vezes há um desvio de rota oculto. Muitas vezes há um desalinhamento que ninguém vê, mas que o Senhor vê. E que neste exato momento está sendo ministrado sobre o teu coração, não por mim, mas pelo Espírito Santo. O que é voltar para casa? O que é abraçar essa nova chance? É lembrar que casa é o lugar onde você tem proteção, alimento e descanso. Repita comigo: proteção, alimento e descanso. A casa que deve ser um lar, porque nem toda casa é um lar, infelizmente, mas a casa que é um lar provê a proteção, provê alimento, provê descanso, provê destino e provê segurança. Debaixo do meu teto, a minha família precisa estar segura, materialmente, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente e profeticamente. Fora da casa não há vida. É como quem ficou fora da arca. Não havia vida fora da arca, não há vida fora da presença de Deus, não há vida fora dos caminhos do Senhor. Mas você precisa entender também que casa vai significar em alguns momentos um lugar físico, a casa do Senhor, para onde alguns aqui nessa noite vão decidir voltar. Quem crê nisso, diga amém. Mas às vezes a casa, como foi física para o filho pródigo, para Jonas não foi. Jonas não tinha que voltar para um lugar, Jonas tinha que voltar para um propósito. Ele fugiu do propósito. E mesmo quando a gente foge do propósito, o Senhor nos alcança, porque Ele nos escolheu primeiro. Irmão, se Ele vai te alcançar a caminho de Nínive, a caminho de Tarsis ou dentro da baleia, é uma decisão sua. Se você quer que esse caminho seja mais rápido,
ou mais longo, se você saindo do Egito vai levar 14 dias para entrar em Canaã, ou 40 anos, a escolha é sua. Mas uma coisa é certa: há um propósito de Deus para a sua vida. Não é para continuar do jeito que está. E essa chave já está em suas mãos. E nessa noite, como eu já disse, você pode abrir a porta do seu coração e deixar o Mestre entrar. Diga amém. E sobre essa casa, eu acrescento que existe um lugar aqui na terra onde Deus cumprirá o propósito dele na sua vida. E essa casa que Deus tem plantado no Piauí nos últimos 5 anos e meio, tem sido uma casa de edificação. Quantos têm tido a sua casa e a sua família edificadas aqui nessa casa, na nossa igreja? Diga amém. Muitas casas, milhares de casas, em Teresina, em Parnaíba, mais recentemente em Picos, em Lagoa do Piauí, em Floriano. Milhares de casas, me arrisco até a dizer milhões, porque estamos na Angelim TV, no Brasil e no mundo. A igreja pode ser apenas um local bacana para você. Eu gosto de ir lá, a Angelim é diferente, é uma igreja mais contemporânea, tem uma música legal, os pastores são mais jovens, pregam de uma maneira que a gente consegue entender. Eu já escutei muito isso. Isso é bom, graças a Deus, e louvado seja Deus por isso. Mas se a igreja for só esse lugar legal, que você se sente bem, e você não entender que esse lugar pode se tornar a sua comunidade de fé, o lugar onde você vai decidir plantar a sua vida, porque não existe uma árvore que cresça e dê fruto se ela não estiver plantada com raízes profundas. No livro de Hebreus capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus diz: não deixe de congregar. E muitas vezes alguns de fato deixaram de se conectar à casa. A igreja é lugar de conexão, como diz o livro da nossa pastora, conexões que mudam destinos. Igreja é lugar de conexão. Você pode entrar aqui com a postura de quem vai num buffet self-service. Isso aqui eu quero, esse evento aqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse grupo aqui eu vou, essa programação aqui eu não vou. Você é livre para isso, e todos aqui serão muito bem-vindos. Nós somos uma igreja para a cidade, mas nós pregamos para essa cidade que há um convite a um relacionamento mais profundo. Você pode ficar na multidão, não tem problema, você nunca vai ser impedido de entrar aqui. Mas você pode decidir nessa noite ir para um nível mais íntimo, ir para um nível onde você vai estar mais perto de Jesus, onde você vai caminhar com pessoas que já venceram algumas batalhas que você ainda está lutando. Volte para casa nessa noite. Deus pode ser para você apenas o Todo-Poderoso. Coloque aspas nas minhas palavras. Apenas o Todo-Poderoso, apenas o Criador dos céus e da terra. E óbvio, isso não é pouco. Mas também Deus pode se tornar o seu Pai. Deus pode ressignificar a tua história hoje aqui. Deus pode ressignificar o abandono, a traição. Deus pode ressignificar a violência que você sofreu. Deus pode ressignificar a frustração que você sofreu, até mesmo dentro de alguma igreja. Há vida nova, porque o Senhor é especialista em recomeços. O Deus que eu sirvo é um Deus especialista em recomeços, em mudar histórias, em curar, em salvar, em libertar, em perdoar, em restaurar. Ele pega o casamento à beira do divórcio e torna aquele casal testemunho para abençoar outros. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Você vai fazer como se estivesse segurando uma folha de papel, assim ó. Faz, todo mundo, se você crer. Nessa folha está o seu impossível, e neste lugar está o Deus do impossível. Joga para cima. O Deus do impossível está aqui, meu irmão, e nós caminhamos com Ele em relacionamento. Sabe o que é que o pai estava ensinando para o filho pródigo e para o irmão mais velho? Já que vocês são filhos e têm parte na herança, é necessário sim que entendam suas responsabilidades em cuidar de nossas propriedades. Mas não esqueçam que ao final do dia
tem uma mesa preparada, porque vocês não são funcionários, vocês são filhos. O nível de reino que o Senhor ensina a mim e a você é um nível de compromisso e ao mesmo tempo de relacionamento. Eu trabalho para o rei. Pense num patrão bom. Mas eu trabalho para ele e ao mesmo tempo não sou chamado de servo. Sou chamado de amigo, porque todos os dias a mesa está pronta. Isso acontece desde o início da história da humanidade. Na viração do dia, o Senhor vinha. E no dia que o homem pecou, Deus continuou vindo do mesmo jeito. Deus veio em Gênesis 3:8. Não foi a primeira vez, não. Era uma rotina do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele quer nos encontrar diariamente. Seu encontro com Deus não pode se resumir a um sermão que você ouve no domingo à noite. Há uma porção de relacionamento. Veja Deus como uma pessoa com a qual você pode, precisa e deve conversar todos os dias. Como que eu converso com Deus, pastor? Coloca um copinho de café, abra sua Bíblia, se possível uma musiquinha, bem baixinha na sua casa. Leia nem que seja um versículo e diga: Pai, o que o Senhor quer me falar com isso aqui? Eu tenho a absoluta certeza que uma voz no fundo do teu coração vai falar de maneira clara. E ao mesmo tempo Ele para. Por quê? Para te ouvir. Deus não é como aquela pessoa que quando vai conversar só fala. Deus gosta do diálogo. Eu prefiro que Ele fale mais do que eu, porque a vida dele não vai mudar com o que eu tenho a dizer, mas a minha vida vai mudar com o que Ele tem a dizer. Ainda assim, como eu já disse, Ele é educado. Filho, por várias vezes você vai ver isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. O que queres que eu te faça? Filho, qual é o teu problema? E essa pergunta o Senhor nos faz nessa noite. Qual é a tua causa? Qual é o teu problema? Por que você está nesse lugar? Por que você ainda está nesse lugar? O Senhor está nos chamando de volta. De volta. E assim como aquele pai que foi humilhado pela saída do filho. Estude a história do povo judaico, você vai ver. É uma questão de lógica. O filho pedia a herança do pai. Ele está dizendo: eu não tenho mais nada contigo, por mim você deveria estar morto. Não existe herança de pai vivo. Não existe. E naquele dia, quando ele fala: eu quero a minha parte, ele está dizendo para mim: você morreu. Imagine a vergonha daquele homem, dono de muitas terras, chegar lá no vizinho e dizer: olha, esse terreno aqui do fundo, eu estou vendendo, você quer comprar? E o vizinho: mas você nunca vendeu nada, você sempre está comprando mais terrenos. E a cada venda que ele ia oferecer uma parte de um terreno, ele tinha que explicar: não é porque meu filho está indo embora, e aí eu preciso desmobilizar uma parte desse recurso que está em terra para poder dar para ele. Aquele homem foi humilhado. A saída do filho da casa do pai humilhou o pai. Só que foi esse pai humilhado que estava lá na porteira diariamente. Diariamente ele ia lá para a porteira. Por que ele ia diariamente para a porteira? Do mesmo jeito que Deus vinha diariamente no Éden. Do mesmo jeito que Deus está te chamando diariamente. E escurecia, e ele entrava de volta em casa. Por quê? Porque o filho não tinha voltado. Quantos dias ele fez isso? Incontáveis. Mas teve um dia que de longe ele avistou. Imagine, irmão, um patriarca. Imagine a roupa daquele homem, tipo um vestido, uma sandália. Ele sai correndo. Você imagina o que era um patriarca daquela época, sair correndo e pular num menino e beijar e abraçar. Aquele pai se expôs, porque o mais importante não era a sua posição, não era a sua reputação. Aquele pai se expôs simplesmente pelo fato de que o filho recebeu uma nova chance e resolveu abraçá-la. Jesus se expôs de uma maneira vergonhosa, de uma maneira injusta, de uma maneira que não se pode descrever o tamanho da humilhação, simplesmente
para que nós pudéssemos olhar para aquela cruz, onde os braços dele estavam abertos, e não ter outra reação, a não ser também abrir os nossos braços e dizer: eu recebo, não apenas o Cristo crucificado, porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Eu recebo nessa noite o Cristo ressurreto, que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que mudou a minha família, e vai mudar a vida e a história e as famílias do Piauí, de Teresina, do Brasil e das nações. Você pode crer nisso, você pode aplaudir o Senhor. Quando estamos fora de casa, quando não vivemos sob os cuidados do Pai, quando não vivemos sob as direções do Pai, quando não cooperamos com os projetos do Pai, quem está fora de casa? Quem saiu da casa, por qualquer razão, mas também quem está na casa, mas vive como se não estivesse nela. Você pode estar na casa até comprometido com o trabalho da casa, mas sem relacionamento com o Deus da casa. É independente. Não, eu vou, mas eu não quero papo com muita gente não. Acabou o culto, eu quero entrar no meu carro, eu quero sair. Pegar meu hambúrguer ali e vamos embora, comer lá em casa. Não quero muita conversa. Não fala com o pai, não faz questão de estar com os irmãos. Fala muito sobre os seus direitos, mas não exerce os seus deveres. Faz o que bem entende, quando bem entende. Quem está na casa, mas não tem mentalidade do filho, tem mentalidade de empregado. E essa mentalidade precisa ser mudada. Por que as pessoas saem da casa, pastor? Se é um lugar tão especial. Me explica, por que a ovelha sai do pasto, se lá ela tem cuidado, alimento, abrigo, proteção? Para que o filho mais novo teve essa ideia esdrúxula? Pega uma pasta de dinheiro e vai embora, sendo que lá ele tinha cuidado, amor, proteção, provisão, projeção de crescimento. Muitas vezes saímos de casa porque não fomos terra fértil para a palavra. Eu sempre digo, irmão, alinha o teu coração, conecta a tua mente com Jesus. Não é sobre mim, não é sobre o meu sermão, é sobre a palavra de Deus pregada, que pode ativar algo único na sua vida ainda hoje. Pessoas saem da casa porque muitas vezes não foram devidamente cuidados. Pessoas saem da casa porque podem ter sido maltratados. Pessoas saem da casa porque de repente resolveram dar um rolé e dar uma experimentada. Não, lá fora não deve ser tão ruim assim. Pessoas saem da casa porque estavam interessadas apenas em receber algo de Deus, e após isso não viram mais razão para permanecer. Vieram para casa no momento de desespero, de desemprego, de divórcio, de doença, e quando se sentiram melhores, foram embora. Eu cuidei de um GC no ano de 2009, foi meu primeiro GC, e esse GC era formado por 14 rapazes, e todos eles, 100%, estavam no centro de recuperação para dependentes químicos. E o diretor lá, o coordenador, eles tinham já 6 meses de tratamento, então eles podiam sair uma vez por semana, mas com a tutela de alguém, e eu era o tutor. Então eu chegava lá no gol contra, então 14 era bom porque empurrava, né? Deus sempre dá o livramento. E aí eu colocava 14 rapazes no gol, né? Por isso que ele vivia dando problema também. Levava para o meu GC, terminava, levava de volta. No dia da multiplicação, eu tinha R$20 na carteira, coloquei no porta-luva. Esses R$20 é porque no lado da casa onde ia multiplicar tinha uma padaria, então eu ia comprar uma coca de 2 litros e um bolo. Era o que dava, né? Chegou no local, eu abri o porta-luva, só o espaço. Não sei como, no trajeto os caras me roubaram. Meus discípulos. 6 meses de receio. Alguns deles voltaram para o centro de recuperação e depois eu não tive mais notícia. Outros ficaram firmes na igreja. E 2 em especial tiveram uma recaída absurda. E a culpa foi da mãe. Porque eu fiquei cuidando desses rapazes. E eu lembro que já morando de volta na casa deles, eu continuava indo. Só que agora eu ia levar para o GC, para o culto de quarta e para o culto de jovens.
Daqui a pouco a mãe deles falou assim, eu não era pastor consagrado, Joel, é um culto só por semana, né? Porque está demais já. Tá bom, vou buscar eles para o culto de jovens. Daqui a pouco ela disse, olha, o rapaz está fazendo um curso aqui, venha buscar ele para o culto de Santa Ceia. E eu comecei a ficar preocupado. Mas eu vou interferir se a mãe está dizendo? Fui buscar para o culto de Santa Ceia. Daqui a pouco ela me disse, não precisa mais você vir buscar. Eu não sei se você percebeu, mas eles já melhoraram bastante. Não é necessário mais essa coisa toda, porque já está demais. E eu fiquei muito entristecido. Eles voltaram para o mundo das drogas em poucos meses. Um deles foi assassinado e o outro eu não tive mais notícia. Sabe por quê? Porque se contentaram, e a mãe foi na conversa deles, de que já estava bom, já melhorou. Eu sempre digo, irmãos, se você veio aqui para melhorar a sua vida, você escolheu o lugar errado. Porque Jesus não melhora a vida de ninguém, porque tudo aquilo que melhora, piora. Jesus escolheu você, Jesus te trouxe aqui nessa noite para te transformar, para que você nunca mais seja a mesma pessoa. Esquece melhora. Sabe o que é melhora? É você estar com o teu triglicerídeo alterado, com dor de cabeça todo dia, só tomando dipirona. Você não vai lá investigar a causa desse problema, vai morrer. Mas na hora que eu tomo, pastor, daquela baixa, aí eu tomo um cafezinho, aí eu vou trabalhar, eu fico bem. Pois é, Jesus não é a tua dipirona, irmão. Jesus veio não para resolver só o teu sintoma, mas a causa de coisas que você nem imagina na sua vida. E eu vou te dar um exemplo em Marcos capítulo 2. Aqueles 4 rapazes chegam com uma maca, a casa está lotada, eles abrem um buraco no telhado, colocam aquele jovem paralítico, diga comigo, paralítico. Jesus olha para ele, toca na perna dele, diz, levanta e anda, e vai embora. Foi assim? Não foi. Jesus olhou para aquele jovem e falou assim, perdoados estão os teus pecados. O que todo mundo via, paralisia. O que Jesus viu, o que ninguém via. Existem coisas na minha e na sua vida que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que o Senhor vê. E nessa noite Ele diz para mim e para você, perdoados estão os teus pecados. Nós somos livres em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas começam a se passar e tudo começa a se fazer novo. Ei, irmão, Deus tem novidade para você. Deus tem, e hoje é o dia. Hoje é dia de voltar. Se você está fora da casa como filho pródigo, volte. Mas se dentro da casa está perdido como uma dracma, também volte. Salmos capítulo 27, versículo 4. Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Você quer 2 textos bíblicos para você ler e lembrar que é importante estar aqui? Marque aí, Salmo 27, 4 e Hebreus 10, 25. Todas as vezes que você pensar, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso, você precisa. Pastor, mas a palavra de Deus diz que eu sou a igreja. É mentira. O que a Bíblia fala é que nós somos templo do Espírito Santo. Ser igreja é ser membro, e não existe vida no membro se ele estiver fora do corpo. Cortar o meu dedinho, o presidente cortou aí umas décadas atrás, não tem vida, apodrece, morre. Membro nenhum aqui tem vida fora do corpo. Entenda, não é que nós somos igreja, nós somos templo, no sentido de que em cada um de nós habita o Espírito Santo, mas igreja é juntos. Igreja junto. Salmos capítulo 92, versículo 12 e 13. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E a consequência disso, mesmo na velhice, darão fruto,
permanecerão viçosos e verdejantes. Eu quero ser um crente velho muito doido, apaixonado por Jesus. Quem vai ficar velho, apaixonado por Jesus, diga amém. Vendo a nova geração chegando, dando umas biscas de vez em quando, para não tirar as coisas do trilho. Eu quero envelhecer na presença do Senhor, até o meu último suspiro. Não faz o menor sentido não estar no Pai e na casa do Pai. E para a gente orar, João capítulo 14, versículo 23, eu ouvi uma vibração ali quando eu falei que a gente vai orar. Amém. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, nós viremos nele e faremos nele morada. Quantos nessa noite desejam estar mais perto do Senhor? Quem quer se apaixonar mais por Jesus? Quem precisa de Jesus? Põe-se de pé no seu lugar.